Graça e paz, meus irmãos. Bom, estamos iniciando mais um Discipulando em Casa, comigo o pastor Lissandro Alves. E no Discipulando em Casa hoje nós iremos falar de Cristologia. Vamos falar a respeito de Cristo, vamos falar aí da sua promessa, das profecias a respeito de Cristo. Vamos falar do cumprimento da profecia. Vamos falar de algumas coisas pertinentes ao Messias, a Cristo, os livros do Antigo Testamento que foram profetizados, que foram usados ali por profetas e anunciaram a Cristo, a vinda de Cristo, a obra de Cristo, a redenção de Cristo. Então nós vamos estar estudando nesse Discipulando em Casa. Bom, esta primeira aula ela é uma aula introdutória. Então é uma aula mais rápida, onde nós vamos estar vendo alguns pontos e alguns princípios do estudo a respeito de Cristo. Bom, sabemos que o cristão são os que seguem a Cristo, obviamente. E a compreensão de Cristo é determinante para o próprio caráter da fé cristã. Então, você conhecer, você entender sobre Cristo, sobre a sua obra redentora, sobre as profecias e o cumprimento, então isso é a base, e é isso que nós estaremos aprendendo nesta aula, conhecendo a Cristo. Teremos aí, provavelmente na próxima aula, a apostila já sendo disponibilizada para que você, meu irmão, minha irmã, possa estar acompanhando este discipulado, ok? Bom, quais as razões pela qual Deus ele fez o homem? Primeiro, para confirmar as suas promessas, para revelar o Pai, para se tornar um fiel e sumo sacerdote, para aniquilar o pecado, para destruir a obra do diabo e para preparar o segundo advento. Que homem é esse que eu estou falando? Eu estou falando do homem Cristo. Estou falando daquele que foi prometido, que foi uma promessa no passado, foi um presente para aqueles a qual ele viveu e é o futuro para aqueles que o esperam. Lógico, então Cristo como homem ele veio para confirmar, para concretizar as promessas de Deus que foi feito no passado, para revelar o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Então ele veio revelar o Pai em si, para se tornar um fiel e sumo sacerdote, para ser o sacerdote real, para aniquilar o pecado através das suas obras e através da sua morte. Veio para destruir as obras do diabo e foi preparar o segundo advento, a sua segunda vinda, a vinda de Cristo que irá resgatar, levar a noiva ou a sua igreja, o seu povo, aquele que ele escolheu e nós os escolhemos ou aceitando como nosso Salvador pessoal, ok? Bom, então na nossa aula nós vamos aprender o básico, a introdução a respeito de Cristo e sabemos em si, irmãos, que Jesus, ele foi profetizado. No Antigo Testamento há muitas profecias que falam do Messias, são muitas, inúmeras profecias, em média aí de mais de 300 profecias a respeito do Messias, e essas profecias anunciam a sua pessoa, as suas obras, a sua doutrina,
E o cumprimento de todas elas é um dos motivos que nos levam a saber que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, o cumprimento dessas profecias, ela nos traz a convicção, ela nos traz o saber, a certeza da inerrância da palavra de Deus, da inspiração da palavra de Deus e da veracidade desta palavra. Porque foi falado no Velho Testamento, há 700 anos, vamos dizer aí, em média, que foi profetizado pelo profeta Isaías, vamos usá-lo como base, e foi concretizado 700 anos após ele ser usado pelo Espírito Santo para anunciar aí a vinda do Messias. Então, lembre-se bem que o profeta Isaías é um dos profetas messiânicos que anunciaram a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda de Cristo. Bom, vamos aprender um pouco do caráter de Cristo. Ele foi absolutamente santo. A santidade está no caráter de Cristo. Ele tinha amor. O amor está no caráter de Cristo. Ele foi absolutamente manso. Então, a mansidão faz parte do caráter de Cristo. Ele foi equilíbrio. E foi perfeitamente equilibrado. Ou seja, o equilíbrio, a ponderação, a razão faz parte do caráter de Cristo. E ele foi um trabalhador incessante. Então, a honradez do trabalho faz parte do caráter de Cristo. Ser um ser trabalhador. Cristo, ele tem um caráter pleno, perfeito, e as suas obras revelam também o seu caráter. Bom, aí Cristo, ele viveu, nasceu numa manjedoura, vamos dizer assim, isso revela lá no livro de Mateus, que Cristo nasceu de uma manjedoura. Cristo, ele foi uma criança que cresceu na presença e nos ensinamentos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia também nos revela no Evangelho de Lucas que Cristo, ele quando criança, a sua mãe o perde, e quando acha, ele está ali no meio dos doutores, ensinando os doutores. Então a sua sabedoria, ela era divina, ela era plena também. Então a plenitude, o que é pleno? É completo. Ele faz parte, a plenitude faz parte do caráter de Cristo, por ele ser um ser completo, por Cristo ser 100% Deus e 100% homem em toda a sua essência, a plenitude faz parte do caráter e da personalidade de Cristo. Ele é um ser completo. E Cristo, ele viveu na sua vida adulta. Aos 30 anos ele tem um encontro ali com João Batista, que batizava nas águas e anunciava o Evangelho. Ele tem um encontro com João Batista e ele dá um exemplo, descendo as águas do batismo, se batizando, e ali também testificando da sua obra redentora, da sua plena comunhão com Deus, aonde a Bíblia diz que eles veem, após o batismo, o céu se abre, Deus, em uma voz estrondosa ali, que a Bíblia diz que a voz do Senhor é semelhante à voz de um sonido de um trovão. E Deus, ele diz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo.
E ali vem a pomba representando o Espírito Santo e desce sobre ele. Mais uma testificação da plenitude e da divindade de Cristo. Algo irrevogável na sua personalidade. Cristo vive, então, e na sua vida adulta, aos 30 anos, se batiza e aí inicia-se o seu ministério. Então, a partir dali, começa a ser descrito nos evangelhos, nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos parecidos, que é Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos ou semelhantes, e mais o evangelho de João, então são os 4 evangelhos que descrevem a obra de Cristo, os seus feitos, a sua, mais para frente descrevem ali a sua morte, morte vicária, morte de cruz, substitutiva, que Cristo ele tomou o nosso lugar naquele momento. Bom, mas falando ali da obra redentora, da obra de Cristo, a Bíblia relata então que dentro de um período de mais ou menos 3 anos e meio, Cristo ele dedicou a sua vida a pregar, a ensinar, como eu já falei em aulas passadas, que Cristo ele mais pregou. Veremos ali dentro das Escrituras poucos textos que Cristo prega ou que ele traz um sermão, pois da maioria das vezes Cristo ele ensina, ele discipula as pessoas para serem seus seguidores e discípulos. Então, meus queridos, Cristo ele discipula as pessoas, ele ensina, ele capacita as pessoas, e no decorrer disso, em meio um ensinamento ao outro, é manifestado ali o poder de Deus através da vida de Cristo, nos seus ensinamentos, onde Cristo cura pessoas, onde Cristo liberta as pessoas que viviam cativas, oprimidas e escravizadas por Satanás, espíritos que possuíam as pessoas, a ponto de serem uma legião. Cristo confrontar com uma legião e expelir essa legião de um jovem. Então, olha o tanto de trabalho que Cristo teve durante esses 3 anos e meio para arrebanhar um grande número de discípulos. Cristo era seguido por muitas pessoas, e por muitas pessoas era ouvido, e muitos estavam ali somente para observar, para ver a sua vergonha, a sua derrota, o seu fracasso, como é no caso lá no Evangelho de João capítulo 11, que fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Então, muitos estavam ali para ver a vergonha de Cristo, e que se tornou uma grande honra não só para Cristo, mas para o Evangelho, para o reino de Deus. Bom, queridos, nós estamos vendo aí um descorrer da vida de Cristo, dos seus feitos, das suas obras, tá? Como eu disse, essa aula ela é uma aula introdutória daquilo que nós vamos estar aprendendo nas próximas aulas, tá? E no decorrer, queridos, de toda essa vida trabalhosa de Cristo, de ensinamentos, de pregações, de discipulados, Cristo sofre perseguições, por operar milagres, por operar sinais, por operar maravilhas, no caso da morte de Lázaro, de Tábita, de Dorcas, e por aí fora os milagres de curas e libertações que Cristo realizava. Cristo sofria também perseguições,
Hoje eu vejo muitas pessoas aí falando, né, que o evangelho é somente ter vida fácil, alegre, feliz, e papai, aquela coisa e tal. Mas no evangelho nós passamos por privações e perseguições. Sofremos muitas perseguições, por muitas privações, preconceitos acontecem. Mas nem por isso nós vamos negar a nossa fé em Cristo, porque as pessoas são cegas e não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não perseguiriam, correriam logo para a presença do Senhor Jesus. Bom, e temos também a história, né, dentro da vida de Cristo, no decorrer do seu ministério, ali Cristo instruindo os discípulos a respeito do batismo, a respeito da ceia, a respeito de fazer discípulos, ok? Então Cristo ele dá esse exemplo, ele dá esta ordem para os seus discípulos, para que façam outro discípulo, ou seja, a partir daquele momento eles não seriam mais discípulos, mas sim discipuladores. E essa, irmão, só abrindo o adendo aqui, esse é o modelo que nós estamos aplicando na igreja SIGA. Em nossos discipulados não cansamos de falar deste modelo de discipular e fazer discípulos. Então você hoje está aprendendo, está sendo discipulado para que amanhã você seja um discipulador. Glórias a Deus. Bom, em meio às perseguições de Cristo, aí nós vemos aí o significado, um grande significado, que é o significado da sua morte. Morte vicária, ou seja, o sofrimento vicário é o sofrimento pelo qual passa uma pessoa em vez da outra, ou seja, foi substitutivo, era para nós estarmos lá e Cristo tomou o nosso lugar. Então ele agiu em nosso lugar, ele entregou a sua vida em nosso lugar. Sendo assim, Jesus morreu por nós. Ele se colocou em nosso lugar, entregou a sua vida em nosso lugar e ele morreu em nosso lugar. Por isso chamamos a sua morte de morte vicária, tá? E a morte de Jesus satisfaz as exigências para adquirir o perdão de Deus pelos pecados. Vejamos alguns pontos. A morte de Cristo, ela satisfaz a justiça de Deus. A morte de Cristo, ela satisfaz a lei de Deus. E a morte de Cristo, ela está envolvida na expiação, né? Então, a morte de Cristo, ela envolve a satisfação, tá? Para que ela, na verdade, ela satisfaz as exigências para nós, para que nós venhamos ser perdoados pelos nossos pecados. Então, qual é a satisfação? A satisfação de sabermos que fomos perdoados os nossos pecados através da morte de Cristo. Aí eu pergunto para você, é para se entristecer com a morte de Cristo? Você tem que se entristecer porque Cristo morreu? Negativo. A morte de Cristo, a Bíblia diz em João 8, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, ele sabia, na próxima aula nós vamos estar vendo isso, que Cristo, ele sabia que ele ia morrer morte de cruz. E no momento que Cristo estava no Monte das Oliveiras, ele, na sua última oração, ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice,
porque isso era o Cristo homem que estava falando, o Cristo humano. Mas o Cristo divino, naquele mesmo momento, ele toma a direção das palavras e diz assim: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então o Cristo homem estava rejeitando, mas o Cristo Deus, ele sabia que precisava ser feita a vontade do Pai. Ele precisava satisfazer a vontade de Deus para que a humanidade recebesse o pecado. Muito bem. Então, eu quero que você guarde estas palavras, que você já comece aí a pesquisar, buscar textos na Bíblia, tá? No decorrer dos dias nós vamos estar disponibilizando já a apostila para você estar baixando, para você estar estudando sobre essa introdução e todo o conteúdo que vai ser ministrado nesse discipulado. Então que você fique atento, tá? Que você comece e pegue a tua Bíblia. Eu não vou dizer para você pesquisar as fontes do Antigo Testamento para buscar as profecias, mas comece a ler o Novo Testamento, comece a ler os livros sinóticos que eu falei quais são, Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, né, que fazem referência, que são semelhantes, que têm textos paralelos e que falam a respeito da vida de Cristo. Leia também o Evangelho de João, que fala sobre a obra de Cristo, o amor de Cristo pela humanidade. Então comece a ler esses textos para que na próxima aula você já consiga compreender todo o conteúdo que for transmitido para o seu crescimento, para que você possa absorver de uma forma melhor esta aula, tá bom? Então esse é o nosso Discipulando em Casa. Eu espero que você tenha gostado desta introdução e na próxima aula nós vamos estar entrando mais a fundo nesta questão aí de Cristo, né? Conhecendo melhor aí Cristo, sua obra, as profecias de Cristo e tudo aquilo que ele andou fazendo, ok? Tudo que ele fez por mim, por você, pela a sua morte. Então nós vamos estar decorrendo melhor na próxima aula. Que Deus abençoe a tua vida. Passe essa aula para frente, compartilhe esta aula, né? Se você ainda não se inscreveu no canal da Igreja Siga, então se inscreva no canal e esteja assistindo também, se você ainda não assistiu, as outras aulas que foram ministradas, outras aulas de discipulado. Assista também as transmissões dos nossos cultos, do seminário sobre o Apocalipse, né, o seminário de escatologia que está sendo transmitido todos os domingos na nossa igreja. Então fique atento à nossa programação. Convido você a estar juntamente com a tua família aos domingos, conosco, cultuando a Deus e adorando ao Senhor na Igreja Siga. Ok? Que Deus abençoe, um grande abraço no teu coração, um grande beijo no teu coração e fique com Deus.